Você já sentiu que o seu trabalho, que antes era uma fonte de paixão, está consumindo sua alma e drenando sua energia vital? Que a exaustão se tornou sua companheira constante, uma sombra pesada que te segue em cada passo? O burnout não é uma simples fraqueza ou um momento de cansaço. É uma condição psicológica silenciosa e insidiosa, um colapso completo do corpo e da mente causado pelo excesso de estresse crônico. É a mente e o corpo gritando por socorro. Neste vídeo, vamos mergulhar na psicologia por trás do burnout, revelando como a cultura da ambição pode se tornar a sua maior armadilha. Exploraremos como a busca incessante por produtividade e a necessidade de validação externa levam ao esgotamento, transformando profissionais dedicados em espectros de si mesmos. Quais são os sinais de alerta que seu corpo e sua mente dão e que muitas vezes ignoramos? Como o esforço para manter uma fachada de sucesso pode levar a um colapso total? E mais importante, existe um caminho de volta depois de chegar ao fundo do poço? Fique até o fim e compartilhe nos comentários se você já sentiu, em algum momento da sua vida, que a exaustão estava prestes a vencer. Em nossa sociedade moderna, o trabalho não é apenas o que fazemos para viver. Ele se tornou a própria essência de quem somos. A linha que antes existia entre a vida profissional e a pessoal foi não apenas borrada, mas completamente apagada. O que se espera de nós é uma paixão inesgotável, uma dedicação que não conhece limites e a ambição de ser sempre mais e melhor. Mas o que acontece quando essa busca incessante se torna uma guerra silenciosa contra o descanso, uma batalha diária que travamos contra nós mesmos? O burnout não é um evento súbito, mas sim o ponto final de uma jornada longa e silenciosa. Um processo insidioso que se inicia de forma quase imperceptível. Ele é uma tempestade perfeita de ambição desmedida, pressão incessante e negligência de si mesmo. O psicólogo Herbert Freudenberger, que cunhou o termo, o descreveu como um estado de exaustão física e mental causado pela vida profissional. A psicologia nos mostra que esta jornada começa quando a linha que separa a sua identidade do seu trabalho deixa de existir. Você não é mais uma pessoa que trabalha, você se torna unicamente o seu trabalho, e a sua autoestima passa a ser medida em relatórios entregues, e-mails respondidos e metas superadas. Esta é a fase da idealização e do comprometimento excessivo. O indivíduo, movido por uma paixão avassaladora ou uma necessidade desesperada de provar seu valor, mergulha de cabeça em suas tarefas. As longas horas no escritório, os e-mails respondidos de madrugada e a agenda sobrecarregada não são vistos como um fardo, mas como um sinal de sucesso, uma medalha de honra. A pessoa se vicia na adrenalina da produtividade, na ilusão de que está no controle. A cultura do sempre disponível se infiltra e a tecnologia se torna uma extensão de um cérebro que nunca desliga. O corpo e a mente, no entanto, não foram projetados para funcionar em aceleração total, sem freios, sem limite de velocidade. A pessoa se recusa a ouvir os primeiros sinais de alarme. As vozes interiores que sussurram, você precisa parar. Ao invés disso, ela as silencia, alimentando a crença de que a exaustão é um preço pequeno a pagar por uma ambição grandiosa. Essa é a semente do burnout, a crença de que a sua felicidade futura depende da sua capacidade de se sacrificar no presente, ignorando completamente as necessidades básicas de descanso e bem-estar. O ciclo se fecha em uma teia de aranha de perfeccionismo, onde cada sucesso exige um esforço ainda maior, e cada falha é sentida como uma catástrofe pessoal. A vida se torna um monstro insaciável e você, o único a alimentá-lo com a sua própria essência. O corpo e a mente, no entanto, não mentem. Eles são os primeiros a gritar por socorro, mesmo que a sua voz interior insista em silenciá-los.
Depois da fase de dedicação exaustiva, eles começam a protestar, mas de forma tão sutil que a maioria das pessoas nem sequer percebe ou prefere ignorar. A exaustão não é mais apenas física, aquela que um bom fim de semana de descanso ou uma xícara de café pode curar. Ela se torna emocional e mental, uma fadiga profunda que não vai embora, não importa o quanto você descanse. As tarefas que antes eram prazerosas e estimulantes, agora parecem um fardo pesado, uma montanha que se torna cada vez mais difícil de escalar. A motivação desaparece por completo, substituída por um sentimento de apatia e desânimo profundo, uma sensação de que tudo é inútil. A queda no senso de realização é um dos sinais mais cruciais e dolorosos. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que entregue projetos e atinja metas, o resultado nunca parece suficiente. O que antes gerava satisfação e orgulho, agora gera apenas uma sensação de fracasso. O cérebro, sobrecarregado, começa a funcionar com uma névoa mental constante, tornando o pensamento claro quase impossível. Além disso, a irritabilidade aumenta drasticamente, a paciência diminui e pequenos problemas do dia a dia se transformam em montanhas intransponíveis. A insônia se instala, roubando as poucas horas de descanso. Os lapsos de memória se tornam frequentes e o corpo, como último recurso, começa a dar sinais de alerta físico, como dores de cabeça pulsantes, problemas digestivos e até mesmo palpitações. Esses não são simples sintomas de um dia ruim. São os primeiros avisos de um colapso iminente que está se manifestando nas camadas mais profundas do ser. Ignorá-los é ignorar o que o seu próprio corpo e mente estão implorando para você ouvir. Nesse ponto, a história do burnout se torna mais complexa e dolorosa. O que você acha dos sinais que o corpo dá? Você já presenciou algo assim com alguém próximo ou talvez em você mesmo? Conte sua experiência nos comentários. Quando o estado de exaustão se aprofunda, a mente, em uma tentativa desesperada de se proteger do excesso de dor, estresse e frustração, ativa uma defesa perversa e cruel: a despersonalização. É o momento em que a pessoa se desconecta emocionalmente do trabalho, de si mesma e, tragicamente, dos outros. A paixão que existia é substituída por uma indiferença fria, um cinismo amargo e uma atitude de tanto faz. Clientes, colegas, a própria missão da empresa, tudo se torna irrelevante e sem sentido. A pessoa passa a enxergar os outros não mais como seres humanos, mas como objetos a serem processados. A empatia desaparece completamente. O indivíduo começa a tratar os outros de forma robótica, fria, como se não tivessem sentimentos ou necessidades. O senso de humor e a capacidade de se conectar são substituídos por respostas monossilábicas e pela falta de interesse genuíno. A atitude de "não me importo" é a forma que a mente encontra para evitar mais sofrimento e decepção. É um mecanismo de proteção que, na verdade, isola e destrói relacionamentos, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. A despersonalização é o sinal mais claro de que a alma está em processo de falência. É o momento em que a pessoa se torna uma casca vazia, movida apenas pela inércia, sem a centelha de vida que antes a definia. O indivíduo ergue uma muralha de gelo ao seu redor, incapaz de sentir ou de se conectar. O que antes era uma pessoa cheia de vida, agora é um fantasma da sua própria existência. A solidão se torna uma companheira silenciosa, e a pessoa se vê assistindo à sua própria vida de longe, como se fosse um filme que não lhe pertence mais. Quero te agradecer imensamente por ter chegado até aqui. A sua atenção e o seu interesse em um tema tão importante e delicado são valiosos para nós. O que você está prestes a ouvir no próximo capítulo é o ponto mais crítico e dramático de toda essa jornada. O melhor ainda está por vir.
O processo atinge seu ponto mais devastador e irreversível. Depois de ignorar tantos sinais de alerta, o corpo e a mente, enfim, entram em colapso total. O esgotamento não é mais um risco distante, é uma realidade avassaladora que se manifesta sem aviso. A produtividade, antes o grande orgulho e a identidade central, despenca a zero. A capacidade de tomar decisões simples desaparece. A mente se torna uma névoa densa e a sensação de fracasso e incapacidade se torna esmagadora. Isso leva a um estado de profunda desesperança e paralisia. O corpo, exausto de lutar, finalmente se rende. Este não é um cansaço que uma semana de férias ou um fim de semana de descanso pode curar. Estamos falando de um colapso físico e psicológico que exige intervenção imediata. As consequências são graves e visíveis. Crises de ansiedade severa que consomem o ar dos pulmões, ataques de pânico que chegam sem aviso e transtornos de humor como a depressão profunda. O estresse crônico libera cortisol em excesso, atacando o sistema imunológico e levando a problemas de saúde mais sérios, como doenças cardiovasculares, gastrointestinais e até dores crônicas. O indivíduo se torna prisioneiro em seu próprio corpo, incapaz de funcionar, de pensar, de se mover. É o momento em que a ilusão de invencibilidade se desfaz e a pessoa é forçada a encarar a realidade de sua vulnerabilidade. A vida que foi construída em torno do trabalho desmorona, deixando um vazio doloroso e uma profunda sensação de falência pessoal. É o preço mais alto a ser pago por viver no limite, por ultrapassar a fronteira invisível da exaustão. É a prova de que a nossa máquina humana, por mais potente que seja, tem seus limites e, uma vez forçada além deles, pode não conseguir voltar a ser a mesma. O diagnóstico de burnout não é o fim da linha, mas o começo de uma longa e árdua jornada de recuperação. A psicologia nos ensina que o primeiro passo é a aceitação. Aceitar que a condição é real, que a exaustão não é frescura e que a cura exige tempo, paciência e esforço. A busca por ajuda profissional, como a terapia, é essencial para desconstruir os padrões de pensamento que levaram ao esgotamento e para redefinir o conceito de sucesso e de valor próprio. A recuperação não é sobre voltar a ser a pessoa que adoeceu, mas sobre se tornar alguém novo, mais forte e mais consciente. É como reconstruir os alicerces de uma casa que desabou. O caminho de volta envolve aprender a dizer não sem culpa, a estabelecer limites saudáveis entre a vida pessoal e a profissional, e a cuidar da saúde mental e física com a mesma seriedade com que se cuida de um projeto importante. É um processo de redescoberta, de reconexão com hobbies, com amigos e com a família. O que a pessoa perdeu em sua obsessão pelo trabalho, ela deve recuperar na sua vida. Não existe uma cura mágica, e a recuperação pode levar meses ou até anos, com avanços e recuos. Mas o objetivo final é encontrar um novo tipo de sucesso, um que não se baseia em validação externa ou em horas de trabalho, mas em paz interior, em equilíbrio e em uma profunda sensação de bem-estar. O verdadeiro triunfo, no final das contas, é a redescoberta da felicidade e da liberdade. A história do burnout é um espelho para muitos de nós. Ela nos mostra que a busca incessante por sucesso pode ter um custo alto demais, uma perda da nossa própria essência. A compreensão de seus mecanismos psicológicos é o primeiro passo para a prevenção. Qual aspecto do burnout você considera mais perigoso ou intrigante? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o nosso próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.